Esse é o canal Ricardo Oliveira e estou dando continuidade à série de entrevistas especiais. Já entrevistei aqui o Michelson Borges, o Leandro Quadros, o Dr. Alberto Tim, diretor associado do White State, e hoje estou tendo a honra de receber aqui a presença ilustre do Dr. Rodrigo Silva. Isso mesmo, Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, apresentador do programa Evidências, está honrando aqui o canal Ricardo Oliveira e presenteando você, meu amigo inscrito, com a sua presença. Rodrigo, muito obrigado por sua disponibilidade, fico muito grato pela atenção. Sei que você é uma pessoa que tem uma agenda assim muito cheia. Nesse momento você está em Israel e mesmo assim você se dispôs a responder algumas perguntas aqui que irei te fazer nessa entrevista. Então, muito obrigado por sua atenção, fico muito grato aí pelo apoio e pelo carinho. Se você ainda não assistiu essas entrevistas que acabei de mencionar com o Michelson Borges, com o Dr. Alberto Tim, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa acessá-lo e assim poder assistir eles na íntegra, tá bom? Para você ter uma ideia, a entrevista que fiz com o Dr. Tim foi somente com perguntas relacionadas a Ellen White. Quem tem o direito ético de poder publicar os escritos de Ellen White, a Bíblia White, qual é a posição do Dr. Tim, do White State relacionado a esse material e muitas outras perguntas, tá bom? Nesse momento eu quero apresentar o Dr. Rodrigo Silva. Rodrigo, nesse momento você pode falar de algum material, de algum projeto, mandar algum abraço, tá bom? Queria te pedir, de uma forma bem carinhosa, que você pudesse mandar um abraço para os inscritos desse canal e também aqui para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Palmeiras, Malhador, Sergipe, do qual eu faço parte. Com vocês, Dr. Rodrigo Silva. Olá, Ricardo Oliveira, tudo bem? Muito obrigado pelo convite que você me fez de responder algumas perguntas aqui no seu canal e também cumprimento a todos os internautas que o seguem aí, a igreja que você frequenta, e peço desculpas se eu der algumas respostas um tanto curtas. Eu não estou no Brasil já há algum tempo, eu estou na Turquia, na cidade de Izmir. A cidade de Izmir é a antiga cidade de Esmirna, para a qual João mandou uma das 7 cartas do Apocalipse. Eu estou no hotel, então tirei algum momento aqui para responder as suas questões, porque já há algum tempo que eu prometi fazer. Obrigado, Rodrigo Silva, pela apresentação. Ratifica aqui mais uma vez a minha alegria imensurável em te receber aqui no meu canal e assim podemos realizar essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta da nossa entrevista. Doutor Rodrigo Silva, eu sou estudante de História, estou indo para o último semestre da minha graduação. Quando eu estava cursando o segundo semestre, eu tive ali um diálogo, uma discussão bem sadia com um professor de História. Ele estava ministrando a aula sobre os hebreus e ele disse o seguinte: os hebreus, eles não eram monoteístas, e sim monolátricos. Ou seja, eles acreditavam na existência de um único Deus, Javé, ele usou até esse termo, mas eles acreditavam na existência de outros deuses. Então ele disse que por causa disso aí, os hebreus não eram monoteístas. Eles eram monolátricos porque eles adoravam um único Deus, mas acreditavam que existiam outros deuses. Vamos Isso lá. É verdade? A primeira que você pergunta é com relação à assertiva que alguns fazem de que os hebreus, os antigos hebreus, não seriam monoteístas, porém monolátricos. Seria isso verdade? Parcialmente sim. Por que eu digo parcialmente sim? No meu entendimento, a palavra monolatria, ela é uma incongruência com o tempo, ou seja, um anacronismo. O que é um anacronismo, para quem está acompanhando a gente? Anacronismo é quando você pega uma realidade de um tempo e a transporta artificialmente para outro tempo. Por exemplo, seria como eu confundir alguém escrevendo uma carta em 1920 com o apóstolo Paulo escrevendo as suas epístolas no primeiro século. Existe uma diferença no modo como eles escreviam uma carta na época de Paulo e o modo como eles escreviam uma carta em 1920, tá certo? Então, se eu confundir um ato com o outro apenas para explicar a frase Paulo escreveu suas epístolas, eu posso cometer um erro de anacronismo. O anacronismo da palavra monolatria está no sentido de que ela não existia naquele tempo, ela foi cunhada depois, e eu tenho que admitir que a palavra monoteísmo também foi cunhada depois. Porém, eu tenho que ver qual palavra se encaixa mais para descrever o comportamento do povo. E não era monolatria, porque pela tradição bíblica, a idolatria era algo completamente condenado na legislação judaica. Então não teria como eles serem monolátricos. O mais correto, o mais preciso, seria descrevê-los como enoteístas. E o que é o enoteísmo? Talvez eu vá surpreender alguns aqui.
De fato, no começo da sua jornada, os hebreus não parecem ter um comportamento de um povo monoteísta. O que é o monoteísta? É aquele que acredita e adora um único Deus. Politeísta, aquele que acredita e adora vários deuses. Monopoli, tá bom? Os hebreus não eram politeístas, porque eles não adoravam vários deuses, mas também não eram monoteístas. Eles eram enoteístas. O que é o enoteísmo? Enoteísmo é quando você adora um só Deus, bem diferente da monolatria. Você adora um só Deus, porém você reconhece a existência de outros deuses. Eles são seres reais. Seria como um torcedor de futebol, que ele tem o seu time, o time X, mas ele reconhece que é o time Y, Z, W. Ele acredita num time, ele torce por um time, mas existem outros. Então o enoteísta também seria isso. Ele adora um só Deus, porém existem outros. Isso é diferente de monolatria. Monolatria é se envolver numa prática idolátrica, embora também possa encontrar isso às vezes ao longo da história de Israel. Mas isso não altera nada a tradição bíblica pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, de onde tiramos que eles poderiam ser enoteístas? Isso é importante destacar. A maneira como o próprio Deus descreve os 10 mandamentos numa linguagem que os primeiros hebreus pudessem entender, diz: não terás outros deuses diante de mim. Ora, fica sem sentido eu colocar uma lei que ela não tem relação nenhuma com algo que o povo possa fazer. Por exemplo, seria sem sentido eu colocar uma lei dentro de uma cidade, colocando assim: não beba a água do vaso sanitário. Porque normalmente ninguém vai fazer uma coisa dessa, então fica sem sentido colocar uma lei: não beba a água do vaso sanitário. Agora, quando eu coloco uma lei: não jogue lixo nas rodovias, é porque há pessoas que estão jogando lixo nas rodovias, percebeu? Quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, por que ele não falou, por que ele não disse: reconhecerás que apenas eu sou Deus? É porque o povo tinha naquela época a existência de vários deuses. E o que Deus fez na revelação? Ele foi ensinando o povo de maneira progressiva, como um professor que começa a ensinar as coisas para as crianças desde o jardim da infância, depois ela recebe uma outra linguagem no Fundamental 1, no Fundamental 2, depois no ensino médio, depois na faculdade, depois no mestrado e no doutorado. Tá certo? As coisas vão aos pouquinhos, você vai explicando de uma maneira que a criança possa entender. Eu vi muitas mães chegando para um filho e falando assim: olha, não pode pegar a terra e colocar na boca, porque vai dar bichinho na barriga, e o bichinho vai criar perninhas, e vai ter que cortar sua barriga para tirar o bichinho. Essa linguagem que a mãe usa com a criança não é uma verdade do ponto de vista da medicina, mas também não é uma mentira moral. É uma forma didática de explicar para a criança que ela não pode pegar terra e colocar na boca. Se eu explicar para a criança com uma linguagem médica de alguém que está fazendo doutorado, porque vai ter o vírus da bactéria XYZ e citar todos os nomes ali com radicais gregos e latinos, a criança não vai entender que não é para pegar terra. Então você fala numa linguagem que eles podem entender. Mesmo que você, para isso, tenha que usar elementos que não correspondem bem à verdade. Compreendeu? Vai dar bichinho na sua barriga. Não é bem assim que a coisa funciona. Da mesma forma, Deus falou: não terás outros deuses diante de mim. E algumas vezes ele teve que falar, como por exemplo na época do profeta Elias: vejam quem é Deus, se é Baal ou se é Yahweh, qual dos dois é Deus? Porém, aos pouquinhos Deus foi corrigindo isto. Quando eu vou para a época do profeta Isaías, por exemplo, Deus já usa uma linguagem mais monoteísta. Eu sou o Senhor Deus, antes de mim não há nenhum e depois de mim nenhum outro haverá. Percebeu? Aos poucos ele vai mudando. Mesmo no Shema Israel, que Deus pediu para o povo decorar, sempre repetiu: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é Deus. O povo começava a repetir isso, mas sem entender muito. Por que Deus colocou isso ao longo de toda a época? Porque ele queria aos poucos corrigir o povo da influência politeísta que havia em redor. E de onde o povo aprendeu essa influência essa influência politeísta? Simples, eles passaram séculos como cativos no Egito. Eles entraram como um povo, depois ficaram lá e se tornaram escravos. E gerações nasceram no Egito.
E o Egito era politeísta, eles pegaram muito daquela cultura. Depois foram para Canaã e começaram a pegar a cultura cananita. Então, repito, o povo de Israel era enoteísta, mas não porque Deus era enoteísta, simplesmente porque eles estavam pegando a influência dos povos em redor, e Deus usa então uma linguagem enoteísta para aos poucos tirar o povo do enoteísmo para o monoteísmo puro e claro. Isso até esclarece uma coisa que você não me perguntou, mas eu vou responder. Por que a doutrina da Trindade não é tão clara no Antigo Testamento como ela é no Novo Testamento? Porque no Novo Testamento eu tenho vários pontos. É fácil dar um estudo bíblico sobre a Trindade e sobre a divindade de Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, é possível criar ali um estudo sobre a divindade de Cristo e a Trindade no Antigo Testamento. Mas por que é mais difícil? Simples. Porque se o povo já tinha tendência para o politeísmo e para o enoteísmo, e Deus fala que, na verdade, a divindade são 3 pessoas, eles claramente iam entender não como uma trindade, porém como uma tríade. Eles iam ser politeístas. Então não era a época deles saberem que Deus são 3 pessoas e ao mesmo tempo que o Filho de Deus, o Messias, era divino. Eles não estavam prontos para isso. Por isso que quando Jesus veio no Novo Testamento, ele revelou algo que o Antigo não trazia tão explicitamente. Trazia sim, nas entrelinhas, mas não explicitamente. E o próprio Jesus também falou para os discípulos que havia outras coisas para revelar, mas que eles não estavam preparados. Então, resumindo, sim, o povo de Israel era enoteísta, acreditava na existência de outros deuses, embora procurasse adorar um só, mas isso foi um conceito errôneo que eles tiveram dos povos em redor, e Deus, aos poucos, foi corrigindo através dos seus profetas, através dos escritos sagrados de Moisés, Isaías e outros mais. E dentro desse contexto, muitos professores de história, ou alguns professores de histórias e críticos da historicidade bíblica, dizem que a Bíblia ela plagiou os mitos sumerianos. Ou seja, tudo aquilo que encontramos na Bíblia hoje é uma cópia do que aconteceu com os sumérios, certo? E de fato, Rodrigo Silva, existe muita similaridade entre a narrativa bíblica, entre a descrição bíblica e aquilo que encontramos entre os mitos sumerianos. Por exemplo, nós encontramos nos mitos sumerianos uma inundação, um casal, uma família entrando numa embarcação para salvar dessa inundação. O interessante, Rodrigo Silva, é que a mesma expressão que encontramos na Torá, na lei de Deus, encontramos também no Código de Hammurabi. Aquela expressão que diz o seguinte: olho por olho e dente por dente. Ou seja, a mesma expressão, a mesma lei que está na Bíblia também está no Código de Hammurabi. Então os críticos dizem assim: bom, a Bíblia plagiou os mitos sumerianos, a literatura mesopotâmica, a cultura sumeriana. Eu gostaria de saber qual é a prova que temos onde mostra de forma cabal que a Bíblia não é um plágio desses mitos e que de fato a Bíblia ela é a palavra de Deus. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso, um artigo acadêmico, mas ele está disponível na internet. Depois eu vou mandar o link para o Ricardo e ele pode disponibilizar aí no descritor desse vídeo para vocês, onde eu mostro que, usando a literatura sumeriana, você pode perceber alguns paralelos, mas não por dependência literária. Eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui. No Antigo Oriente Médio, quando você copiava, plagiava um mito, você sempre plagiava para ampliá-lo. Se o mito original dissesse: a menina pequena foi morta na floresta, o mito derivado diria: a menina pequena nasceu de 2 pais divinos, e pela ira de uma tia, ela foi levada à floresta, onde uma bruxa má a pegou e deu-lhe uma maçã envenenada para ela comer e morrer na floresta. Um outro que derivasse seria ainda mais comprido, seria ainda mais embelezado, com mais detalhes. A menina que era filha dos deuses surgiu quando as estrelas estavam... Percebeu? Ou seja, cada vez que se plagia um mito, o que plagia, aquele que copia o original, é sempre mais embelezado, mais complicado, mais detalhado. E do ponto de vista literário, a Bíblia, ela não é mais detalhada, mais elaborada que os mitos sumerianos. Ela é simples demais na sua composição. Então, do ponto de vista literário, não estou falando nem de teologia, nem de fé, do ponto de vista literário, não pode ser um plágio. E as semelhanças, como eu explico?
Bom, simplesmente porque se Adão realmente existiu e houve uma tradição adâmica, todos os filhos que saíram descendentes de Adão ouviram a tradição adâmica e cada um começou a contá-la na sua versão. Então, na verdade, a semelhança entre a Bíblia e esses outros mitos sumerianos não se dá porque a Bíblia copiou, mas porque ambos estão fazendo referência ao mesmo ponto, ao mesmo elemento. Por exemplo, eu posso de repente fazer um sermão na igreja e citar uma frase do pastor Alejandro Bullion, e você, Ricardo, também pregar num outro lugar, numa outra igreja e citar a mesma frase, e alguém pegar os dois sermões e falar, poxa, o Ricardo está plagiando o Rodrigo está plagiando o Ricardo. Não, nenhum dos dois estão plagiando um ao outro. Nós estamos fazendo referência ao mesmo ponto comum, que seria o pastor Bullion. Então a semelhança entre a Bíblia e esses mitos seria esta. Aliás, uma diferença crucial é que todos esses mitos têm na sua base, o politeísmo. E embora eu tenha admitido no início do vídeo que o povo de Israel tinha uma tendência enoteísta que foi aos poucos corrigida por Deus, o povo tinha tendência enoteísta. Isso é descrito na Bíblia. Mas a base teológica da Bíblia, até os teólogos liberais admitem que não é nem enoteísta, nem monolátrica, nem monoteísta, porém, a base teológica da revelação da Bíblia, até os teólogos liberais admitem que não é politeísta, nem monolátrica, nem enoteísta, porém monoteísta desde a sua raiz. Espero não ter confundido sua cabeça aqui, viu? Ou seja, a Bíblia é monoteísta, ponto. Isso é um consenso na academia, pelo menos pela maior parte dos acadêmicos liberais ou conservadores. E uma coisa que muitos falham também, eu tenho um trabalho feito nesse sentido aí, tem um programa Evidências que vocês podem ver sobre isso, é que eles preocupam muito em procurar a semelhança entre a Bíblia e os mitos sumerianos, mas não veem a semelhança entre a Bíblia e os mitos egípcios. E é interessante isso, porque Moisés esteve no Egito e os mitos egípcios destroem muitas das teorias da alta crítica. Por exemplo, que o Gênesis seria uma composição de vários retalhos. Não. A história da criação aparece aos pares, a do êxodo, do dilúvio também, porque assim era a maneira egípcia de contar as coisas. Mas você pode dizer, Rodrigo, você está dizendo que a Bíblia não plagiou a Suméria, mas plagiou o Egito? Não é isso. É porque Moisés escreveu sob dois pontos de vista. Letra A, ele foi educado no Egito, então a maneira dele se expressar, de contar uma história, deveria ser a maneira egípcia. Isso não significa que ele endossasse o paganismo egípcio. Em segundo lugar, Moisés queria corrigir na mente do povo hebreu aquela influência egípcia que estava no seu inconsciente. Por isso, então, quando eu pego o paralelo não com a Suméria apenas, mas com o Egito, eu encontro muitas semelhanças, porque os egípcios sempre contavam as histórias da criação aos pares. Contava a mesma história duas vezes, ou contava a história da criação do universo, depois um pedaço da criação do homem, repetindo tudo de novo. O mesmo autor, o mesmo documento. Então você vê que isso explica por que Moisés também escreve aos pares. E ele corrige a tradição egípcia em vários pontos. Bem diferente do que dizem os críticos da Bíblia Sagrada. Obrigado, Rodrigo Silva, pela resposta. A segunda pergunta da nossa entrevista, ela tem a ver com a sua tese doutoral. Sabemos que o senhor, além de ser um especialista, tem pós-doutorado em arqueologia, o senhor também tem doutorado em teologia, ou seja, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. O senhor provou, dentro de uma universidade católica, e eu aproveito aqui para mandar um abraço para os amigos católicos, tenho muitos amigos que fazem parte da Igreja Católica, receba aqui o carinho do canal Ricardo Oliveira. O senhor provou ou teve a sua tese aceita dentro de uma universidade católica que o verso de Lucas 23, 43, onde fala do ladrão na cruz, está traduzido errado na maioria das traduções bíblicas. Ou seja, o conhecido texto que diz o seguinte: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O senhor mostrou que o termo grego, sêmero, que equivale à palavra hoje, que é um advérbio, ele está ligado ao verbo anterior, ao verbo digo, e não ao verbo estarás. Então, segundo a sua tese, a melhor maneira de entender esse verso é assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus está afirmando para o ladrão naquela noite que um dia ele estaria com ele no paraíso. Eu gostaria de saber como foi a sua experiência em provar
dentro de uma universidade católica, onde a crença predominante é na imortalidade da alma, que esse verso ele não dá base para a crença na imortalidade da alma. E gostaria de saber também se o senhor tem alguma prova e evidências bíblicas onde corrobora com a sua tese, onde mostra que de fato a sua tese está certa em dizer que o ladrão não foi para o paraíso naquela noite. Bem, você agora me pergunta sobre a minha primeira tese doutoral, que foi sobre o uso do advérbio semeron no grego de Lucas, capítulo 23, verso 43. Você sabe que esse é o texto que diz: em verdade, te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E cada um coloca esse hoje, qualificando uma parte ou outra da sentença. Foi uma tese que eu fiz na Universidade Católica, na Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, hoje ligada à PUC de São Paulo. E, na verdade, explicar uma tese doutoral em poucas palavras não é fácil. Eu lembro que um amigo uma vez falou num lugar que nós estávamos, numa reunião só de estudantes de doutorado, e falou assim: a dificuldade de explicar uma tese é que, se você explicar de maneira técnica, quem não é da área não vai entender. Aí você simplifica o máximo que você pode para explicar a sua tese, e o outro vira e fala: só isso? Então eu corro o risco. Foram 5 anos estudando para trabalhar um versículo da Bíblia. Alguém vai falar: você ficou 5 anos estudando um verso da Bíblia? Exatamente, 5 anos que eu gastei para fazer essa tese. E até deixe-me começar de trás para frente, dando primeiro o testemunho de estudar ali. Eu lembro que o meu orientador, no dia da defesa, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim, para todo mundo que estava ali, havia várias pessoas, pena que naquela época não gravavam, né? Ele disse assim: o Rodrigo gastou 5 anos para fazer essa tese de mestrado, de doutorado. Dos 5 anos, 2 foram me convencendo. E hoje eu digo que essa tese também é minha. Isso foi o cônego Celso Pedro, um homem formidável. E eu digo que a minha experiência, em primeiro lugar, eu estou começando de trás para frente, você pede no final para falar da minha experiência. A minha experiência foi assim, mais uma vez confirmando que o povo de Deus é maior do que a igreja que eu estou. Sabe por quê? Na minha experiência ali na doutorado na Universidade Católica, eu tive 2 tipos de experiências. Eu tive professor que me perseguiu por eu ser adventista, porque desde que eu estudei com os jesuítas, eu era o único não católico lá dentro. Eu tive professor que foi contra, que bateu de frente. Eu lembro um professor que chegou uma vez e falou comigo: olha, protestante não passa na minha matéria. Foi o primeiro dia de aula. E tive maus momentos ali. Mas ao mesmo tempo que eu tive esses maus exemplos, que eu também encontro na minha igreja, infelizmente muita gente na minha igreja não dá o testemunho que deveria ser dado. Eu tenho medo que alguns conheçam a igreja adventista por algumas figuras que desfilam por aí, sem querer ser superior a ninguém, mas é uma verdade. Eu tive também bons exemplos lá na igreja católica. Eu me lembro de uma vez que, quando eu ia para São Paulo estudar, eu trabalhava já no NASP, eu tinha que pegar o ônibus e chegava lá e eu ia direto para um monastério, para uma ordem dos padres de Sion, que ficava atrás ali do Museu do Ipiranga. A ordem dos padres de Nossa Senhora do Sion. Detalhe: o tempo todo que eu ia, ficava lá comendo, dormindo, eles não aceitaram cobrar um tostão. Isso é uma coisa importante de dizer. E um dia eu chegava domingo à noite lá, e os padres estavam todos ali na sala, às vezes assim, era uma casa grande, uma mansão grande lá, assistindo TV, assistindo Fantástico, alguma coisa assim. Eu já ia direto para a cozinha para preparar minha janta. Eles deixavam o prato separado para mim. E quando eu fui para pegar a janta, o padre veio de lá e me pediu desculpa e pegou o prato da minha mão assim, eu não entendi nada. E falou assim: Rodrigo, desculpe, pediu desculpa e tirou o prato. Eu vou fritar um ovo para você, me perdoe. Nossa, que vacilo. Eu falei: o que foi, padre? Ele falou assim: não, é porque nós esquecemos que você vinha hoje e a empregada fez o feijão com banha de porco. Me perdoe por isso. Quase que você come. E ele pegou só um arroz feito com óleo, pegou o arroz e fritou um ovo. Então, irmão, sabe, eu às vezes vejo assim que tem uma apologética muito do ataque.
Não é por aí, não é cortando a orelha de Pedro que você defende a Cristo. Eu vivo dizendo isso. E até certo tempo atrás eu costumava dizer que a apologética não é ataque, mas defesa da fé. Hoje confesso, Ricardo e colegas, amigos, irmãos, que até essa frase eu já estou começando a corrigir. Apologética não é defesa, apologética não é ataque. Apologética é testemunho. Eu acho que hoje, eu tenho tido uma experiência muito interessante quando eu viajo para cá, que eu tenho grupos não adventistas que estão comigo. Eu estava dando aula em Israel agora pela Moriah Center. Nós temos uma aula que a gente dá ali em parceria com a Universidade Hebraica. E só tinha eu e mais uma moça de adventista ali, mais ninguém. E eu pedi ao grupo, olha gente, no sábado a gente vai para os sítios arqueológicos, eu guardo o sábado. E eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso guardar de uma maneira, eu posso chamar essa moça aqui, que está lá, que é adventista, e a gente faz uma oração no canto e faz o nosso pôr do sol sozinhos, aí eu estarei tendo um comportamento de seita, ou eu posso convidar vocês a receberem o sábado comigo. Seria mais ou menos como chamar para minha festa de aniversário. Não é você que está fazendo aniversário, sou eu, mas eu não consigo imaginar essa festa sem ter você junto. Então sou eu que estou guardando o sábado, não é você, mas eu não consigo ter essa festa sem você junto. E olha, sempre vêm todos, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, e muitos dão testemunho, puxa, eu tinha uma outra ideia dos adventistas e do sábado antes. E quando no sábado eu estou com eles falando da Bíblia, você vai ficar com a gente no sábado? Você não, o sábado é lícito fazer o bem. Então eu cheguei à noção, Ricardo, que mais do que querer convencer as pessoas que se deve guardar o sábado, eu acho que é mais bonito eu testemunhar para elas como o sábado é importante na minha vida e como, diferente do que muitos pensam, o sábado não é um peso para mim, é uma alegria. Eu acho que é muito melhor nós pararmos de defender e começarmos a testemunhar. E atacar, isso sim, nunca. Desculpe essa digressão, mas ela é de propósito. Então Deus tem um grande povo fora da igreja que eu frequento. Ellen White diz isso. Esse é um dos textos de Ellen White mais lúcidos, que se eu posso colocar uma lista dos 10 mais textos de Ellen White, que eu gosto de cabeceira, esse aí, sabe, junto com o livro Caminho a Cristo, é um texto que, puxa vida, eu acho que até quem é contra Ellen White iria se admirar de conhecer a Sora White como eu conheço. Aquela Sora White que era aberta às pessoas de outra igreja, aquela Sora White que a família dela tinha pastor metodista lá, que ela pediu, a Sora White que pediu um pastor batista para fazer o casamento do filho dela na Austrália. Pouca gente sabe disso. E ela pediu o pastor porque ele era amigo da família. Imagina se um adventista hoje pede um pastor batista para fazer o casamento. Vai ser um escândalo, pois Ellen White fez isso. Então é bom que as pessoas saibam que eu estou dando essas respostas aqui para você, mas sempre no tom de testemunho, não de ataque, ou de defesa, ou de exacerbação intelectual. Pois bem, então eu encontrei muitas coisas boas na Igreja Católica e vi que Deus tem o povo dele lá também na Igreja Católica. Apocalipse 18, para quem não entendeu a mensagem. Bom, e tecnicamente o que eu posso resumir da minha tese? O que eu descobri nesses 5 anos, eu não fiz uma tese de estudo bíblico. No estudo bíblico eu poderia dar várias evidências bíblicas que Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Em João, quando ele encontra Maria Madalena, no dia da ressurreição, ele fala, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai. Então ele não tinha ido ao paraíso. Ele falou que ficaria no seio da terra, assim como Jonas, vou dar o sinal de Jonas, passou no seio do peixe, importa que o Filho do Homem esteja no seio da terra. Então eu acho que tem vários elementos aí que mostram que Jesus não estava no paraíso. Mas isso é mais para o estudo bíblico. Na tese, eu me detive mais a uma questão mais técnica, mais complexa, do ponto de vista da filologia grega. Então analisei os pais da igreja, os vários manuscritos que nós temos de Lucas, inclusive o Códex do Vaticano, que é do IV século, um códex importantíssimo, o Códex B. E no Códex do Vaticano, lá quando você tem o termo em grego, amen soi legos semeron, amen soi legos semeron. Aí tem um pontinho embaixo do semeron, que a gente identifica em grego como sendo hipóstigma. Hipóstigma é uma primitiva forma de pontuação que mostrava uma pausa. Então isso me mostra que nesse manuscrito do IV século, eles liam, em verdade, digo hoje, ponto. Tu estarás comigo no paraíso. E não que hoje estarás, o que não está no grego. Outra coisa que eu percebi é que, analisando o grego bíblico, que é diferente do grego clássico, ele tem algumas versões, ele parece o grego koiné, mas ele tem algumas características bíblicas, por causa da base aramaica que está por detrás desse grego.
Em todas as vezes que na Septuaginta o termo semeron aparece numa frase dúbia, com anfibologia, com dubiedade, ele, como advérbio, sempre qualifica o verbo da antecedência, nunca o seguinte, sempre. Porque as gramáticas da língua grega, quem estuda grego bíblico sabe disso, elas negligenciam um pouco o estudo do advérbio, porque nós não temos gramáticas da antiguidade escritas prontinhas como temos gramática da língua portuguesa. O comportamento linguístico do grego antigo, do hebraico antigo, do aramaico, do hitita, do fenício, enfim, do cuneiforme, das línguas cuneiformes, a gente vai olhando como é que se comportam os textos e a partir das repetições criam-se regras. Então é diferente. Na língua portuguesa hoje, eu sei que é errado dizer me dê o lápis, porque tem na gramática dê-me o lápis, que é o correto. Mas no passado eu não tenho essa gramática. Então eu vou olhar como eles constroem e a partir disso descobrir a regra gramatical por detrás. E eu descobri uma regra gramatical muito simples, que o advérbio semeron, quando colocado hoje, o advérbio hoje, quando colocado dubiamente entre dois verbos, ele invariavelmente qualifica o verbo da antecedência. Então isso me obriga, por um ponto de vista estritamente linguístico e do original grego, a ler, em verdade digo hoje, ponto. Tu estarás comigo no paraíso, ou seja, eu te digo hoje eu te faço essa afirmação. Tu estarás comigo no paraíso. E não como a maioria das Bíblias traduz. Inclusive, a Bíblia Ecumênica da Bíblia já admitiu isso, e se você ler lá está escrito, em verdade, digo hoje, o hoje está entre vírgulas, como se fosse quase um aposto, mas um advérbio. Tu estarás comigo no paraíso, e não que hoje estarás no paraíso. E há outras Bíblias também que já seguem nessa direção. Depois disso eu publiquei um resumo da tese, a gente tinha que publicar para ter o título validado, e também publiquei um artigo numa revista da Edições Paulinas. Espero não ter complicado, que tenha ajudado aí a resposta. Obrigado, Rodrigo, pela resposta. A terceira pergunta da nossa entrevista, ela continua ainda na questão arqueológica. Veja só, Rodrigo, a arqueologia, de fato, ela ajuda ou atrapalha a Bíblia? Porque, assim, muitos arqueólogos e estudiosos enxergam na arqueologia uma ferramenta aliada à Bíblia, pois assim conseguem provar várias histórias narradas pela Bíblia. Porém, em contrapartida, outros arqueólogos e estudiosos utilizam a arqueologia para desmentir a Bíblia, para falar que aquilo que a Bíblia está narrando não é verdade. Eles dizem que muitos personagens e histórias bíblicas não passam pelo crivo arqueológico. Exemplo disso, Moisés. Eles dizem que Moisés não pode ser provado diante da arqueologia e que muitas outras histórias também não passam pelo crivo arqueológico. Eles afirmam, por exemplo, que não há nenhuma prova arqueológica de que os hebreus foram escravizados no Egito. Certo? Eles dizem que não existe nenhuma evidência arqueológica onde prova que de fato os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Eles afirmam também que não existe na literatura egípcia e nem uma evidência arqueológica onde mostra essa fuga sendo liderada por Moisés. Essa ausência de evidências arqueológicas não depõe contra a Bíblia? Afinal, Dr. Rodrigo Silva, a arqueologia ajuda ou atrapalha a veracidade histórica da palavra de Deus? Há uma linha de teólogos e acadêmicos e eruditos que dizem que a arqueologia, longe de ser uma aliada, é quase uma inimiga da historicidade bíblica. Na verdade, hoje nós damos nome a duas linhas que existem na área da arqueologia bíblica. Os teólogos minimalistas, que são esses que acreditam que apenas o mínimo do mínimo do mínimo da história pode ser corroborada pelos achados arqueológicos e que a maioria da história bíblica é mito, é tradição, é lenda, por isso são chamados de minimalistas. E os maximalistas, que são aqueles como eu que acham que não, que a maior parte da Bíblia Sagrada pode sim ser, como se diz, histórica. O que ambos os grupos admitem, tanto os maximalistas aos quais eu pertenço como os minimalistas, é que, de fato, eu não tenho um achado arqueológico para cada página, cada versículo da Bíblia Sagrada. Isso é óbvio, é consenso. E por que eu não tenho? Isso não é um problema da Bíblia. Isso é um problema da história como um todo. Se eu, ao invés de ser um arqueólogo que lida com a temática da arqueologia bíblica, eu fosse um arqueólogo que lidasse com a história grega, ou com a história persa, ou com a história romana, ou mesmo com a história brasileira, eu também estaria trabalhando com fragmentos de passado. Quer um exemplo? No Brasil, você tem o fenômeno dos sambaquis. O que é um sambaqui? Nossa,
Sambaqui são algumas montanhas cheias de conchas, ossos, cerâmica, que se encontram em alguns lugares, como na Amazônia, você tem também em Santa Catarina, no litoral. Aí cada um pensa uma coisa, poderiam ser monumentos indígenas, lugar de descarte de lixo, cemitério, um tótem, uma coisa acidental, ninguém sabe ao certo. Mesmo da história do Brasil, quanta coisa obscura. A história do Brasil, enquanto país, tem 500 anos. Falar antes disso dos índios é mais obscura ainda. A história dos incas, maias, astecas, tem muitos fragmentos. Mesmo a história clássica, a dita história clássica, eu não tenho nenhuma comprovação arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia, das 7 maravilhas do mundo antigo, fora alguns fragmentos do mausoléu de Halicarnasso e as pirâmides do Egito, praticamente não tem nada. Por exemplo, daqui a uns 3 dias eu estou indo para a Grécia, e lá eu sempre gosto de visitar Rhodes, e eu não encontro nada na ilha de Rhodes que me faça pensar no Colosso de Rhodes, que era uma das maravilhas da antiguidade. Ninguém sabe onde é que esse Colosso ficava, não sobrou nada. Como é que uma estátua inteira, que até um navio passava debaixo das pernas dela, de tão gigantesca que era, pode desaparecer assim? Então a história trabalha com fragmentos, tá bom? Mas eu sei que alguém pode fazer uma pergunta: Rodrigo, quando você diz maximalista e que você se identifica como tal, não seria melhor dizer totalitarista, ou seja, a Bíblia toda é histórica e não apenas uma parte dela? Não, por quê? Que eu digo que o máximo da Bíblia é histórico, mas eu não digo 100% dela. Em primeiro lugar, porque eu não acredito na teoria da inspiração verbal, que Deus ditou palavra por palavra ao profeta, tá bom? Mas isso aí seria discussão para um outro momento, a natureza da revelação. E existem algumas questões na Bíblia que podem ser algum erro do escriba. Isso não é normal. Jesus, por exemplo, estava saindo ou entrando de Jericó. Que um evangelista fala que estava entrando, outro fala que ele estava saindo. Pequenos erros que às vezes podem acontecer, numéricos. Essas pequenas falhas que não alteram nada a historicidade real do texto, pelo contrário, conferem mais legitimidade à Bíblia, porque mostra que o livro não foi arranjado. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Se você conversar, por exemplo, com um advogado especializado em depoimentos jurídicos, ele vai dizer que quando 3 testemunhas estão falando a verdade, elas obrigatoriamente têm que se contradizer em pequenos elementos. Porque se as 3 falarem a mesma coisa sem errar uma vírgula, você vai saber que elas foram orientadas ou treinadas por um mau advogado. Porque o bom advogado sabe que as pessoas nunca conseguem descrever o mesmo evento que testemunharam da mesma forma sem errar nada. Então, é por isso que eu encontro algumas pequenas incongruências no Evangelho. Pequenas, não grandes, mas eu encontro. Por exemplo, um evangelista fala que que as mulheres viram o túmulo vazio, outras falam que não, elas viram um anjo lá dentro. Mas como é que foi a ordem disso aí? Né? As mulheres foram todos juntos ao túmulo ou foi só Maria Madalena? Então esses pequenos detalhezinhos assim, algum outro pode ter tido algum errinho ali, alguma coisa simples que não vai afetar nada o texto, tá bom? Isso até é bom, porque é um livro que ele tem a mão humana, mas tem a assinatura divina. Ou seja, Deus trabalhou com a humanidade e esse livro faz coisas que um livro meramente humano não faria. Transforma vidas, tá certo? Então por isso que eu digo maximalista e não totalitarista. Agora, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Se fosse assim, eu teria que rasgar 80% a 90% de todos os livros clássicos de história, porque eu também não tenho uma confirmação arqueológica para cada um deles, tá bom? Mas eu tenho indícios, sim, eu tenho indícios que apontam que o Êxodo é um livro de historicidade. Nós temos ali, por exemplo, o papiro de Pulver, que fala das 10 pragas do Egito. Não cita todas as 10, mas algumas delas, que é um relato de alguém que viveu no Egito durante as pragas. E dá um relato muito parecido com o que encontramos no Êxodo. Fala do rio Nilo tornando sangue, fala da escuridão pegando a cidade, fala dos filhos dos nobres morrendo de causa inesperada, fala dos escravos saindo para o festival do seu Deus e levando o ouro dos egípcios com eles. Tudo que está na Bíblia. Quando eu vou a Jericó, ainda que Kathleen Kenyon tenha colocado em dúvida a cronologia bíblica de Jericó, o que eu encontro ali é exatamente o que a Bíblia apresenta. Eu encontro os muros de Jericó caindo de dentro para fora, eu encontro a cidade queimada, o nome Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebreu, há várias expressões idiomáticas egípcias no texto hebraico do Êxodo. Enfim, são vários elementos. A Tutmoses III, quando você analisa a vida dele, o que você encontra na urna funerária dele lá, nas paredes da tumba dele lá,
casam perfeitamente com um monte de soldados e o próprio faraó que morreram afogados no grande mar. Está escrito isso lá. Então existem muitos elementos, ou seja, é mais ou menos também, permitam-me outra analogia, como os julgamentos. Se hoje só pudesse ser preso aquele que confessou o crime, eu teria que mandar soltar talvez 90% dos presos. Porque muitos que estão presos lá juram que são inocentes. Então, se eles juram que são inocentes, que eles não fizeram aquilo, o que os levou para a prisão? Indícios, elementos que não dão um quadro completo, porque ninguém estava lá na hora do crime, mas apontam como evidência que o autor do crime foi aquele ali, mesmo que ele continue negando. São evidências fragmentárias, é um DNA, é uma fotografia, é uma testemunha ocular ou indireta, essas coisas que o detetive vai pegando, se assai, e vão construindo uma história fragmentária, porém que permite uma conclusão perante o juiz e o júri que aquele sujeito é de fato culpado. A mesma coisa se dá com a história. Eu não estava lá para ver se tudo foi exatamente daquele jeito, mas mesmo que alguns ateus neguem, eu tenho indícios que apontam, não, era isso aqui realmente que aconteceu. A Bíblia, ela tem a sua historicidade, sim, confirmada por muitos elementos da arqueologia. Vamos para a quarta pergunta da nossa entrevista. Rodrigo Silva, mais uma vez, vou voltar à questão teológica. Conforme eu afirmei agora há pouco, o senhor tem um conhecimento muito profundo da palavra de Deus e também tem um conhecimento relacionado à cultura judaica, a fontes judaicas. Então, dentro desse contexto, eu quero te fazer uma pergunta bem relevante. É acerca da ressurreição de Moisés. Sabemos que esse assunto ele é muito debatido na televisão, na internet, através de artigos, e eu quero que o senhor se dirija aos inscritos desse canal, que a maioria são adventistas do sétimo dia, e nos ajude a crescer no conhecimento desse tema. Hoje em dia, afirmar que Moisés ressuscitou é visto como um suicídio apologético. Não é bem visto dentro da apologética brasileira. É o mesmo que você afirmar dentro da academia, ou é o mesmo que você negar dentro da academia Marx e Darwin. Você vai ser visto ali de uma forma um pouco atravessada, né? Mas enfim, eu gostaria de saber qual a sua opinião, qual o argumento ou a evidência maior que o senhor se agarra, onde confirma a ressurreição de Moisés. Sabemos que o senhor tem acesso a fontes judaicas. Dentro dessas fontes judaicas, há algo que corrobora com a narrativa bíblica, onde prova a ressurreição de Moisés? Sabemos que muitos divergem da nossa opinião, divergem da nossa crença acerca dessa questão, utilizando ali a 1 Coríntios 15, onde diz que Jesus é as primícias dos que dormem, que Moisés não pode ter ressuscitado em corpo glorificado antes de Jesus. Utilizam um monte da transfiguração para dizer que Moisés apareceu ali em espírito ou em uma visão, Rorama, né, como alguns utilizam. Enfim, qual a sua posição, opinião e argumento que o senhor se utiliza para poder provar, sim, que Moisés ressuscitou? Agora vem uma pergunta delicada aí, né? A questão da ressurreição de Moisés colocada em Judas com a disputa do corpo de Moisés por Miguel e pelo diabo. E se ali haveria de fato uma ressurreição de Moisés ou não, a transfiguração, quem apareceu para Jesus, foi uma visão. Como você bem colocou, acho que você foi feliz na sua pergunta, para restringi-la, você não quer aqui que eu dê um estudo bíblico e que chova no molhado. Eu acho que argumentos já foram apresentados de um lado pelo Sérgio Monteiro, pelo Leandro, do outro lado pelo Elias Soares e o pessoal lá daquele site da CPACP, se eu não me engano lá, não sei direito a sigla deles. Apenas eu coloco aqui que eu não aprecio essas guerras intermináveis na internet. Eu acho que ali sai um pouquinho do crivo da Bíblia, da mansidão, para começar ataque pessoal, e eu não gosto disso. E vou mais além. Eu inicio a minha resposta aqui dizendo que eu não acredito que essa questão assim seja um ponto de salvação imprescindível, que se alguém negar que Moisés ressuscitou ali, está negando a salvação, e outro que afirmar está negando a salvação. Eu tenho a minha convicção como adventista, é claro, mas eu não acredito que esse ponto de Judas é um ponto assim que eu posso dar o mesmo peso que eu daria, por exemplo, à salvação pela fé, pela graça mediante a fé.
Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Se alguém diz que a salvação é pelas obras e tudo mais, eu posso falar, desculpa, você está redondamente enganado, cuidado que esse ensino da salvação pelas obras, ele pode custar a sua ida para o céu, porque é uma coisa errada, perigosa, que desencaminha pessoas. E eu tenho uma gama de orientações na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, deixando bem claro que a salvação é pela graça mediante a fé, e a graça trazida por Cristo Jesus. Ponto. Eu acho que esse não é um elemento doutrinário que está em jogo na mesa, está muito claro aqui. Porém, alguns pontos da Bíblia mais obscuros, que só tem uma passagem na Bíblia, que acenam para um ponto, mas podem ser lidos de outra maneira, eu não coloco em pé de igualdade. Ou seja, a Bíblia traz muitas verdades, mas existem algumas verdades que são mais absolutas, que se nós negarmos aquilo ali, a nossa salvação pode estar comprometida, e há outras verdades, igualmente verdadeiras, porém que se a própria revelação não deu espaço demais para aquilo ali, por que eu vou dar? Entendeu meu ponto? Pode olhar, a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ela não trata todas as verdades que Deus revelou em pé de igualdade em termos de conteúdo. Por exemplo, algumas coisas na Bíblia que só tem um versículo falando daquilo ali, aí cada um pensa de um jeito, pensa de outro e tudo mais, e eu acho que a falha está em que ambos os grupos às vezes negam a dificuldade que o texto apresenta, as obscuridades dele. Então, repito, há verdades como a justificação pela fé que elas estão claras na Bíblia, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso aqui do Gênesis ao Apocalipse está claro ali. Tem vários versículos, eu posso confrontar passagem com passagem, texto com texto e tudo mais. Mas há outros elementos que são um pouco obscuros. Por exemplo, alguns detalhes da profecia apocalíptica. Qual a natureza dos 144 mil? É complicado isso aí. As 7 trombetas do Apocalipse. Tem muitos detalhezinhos ali. O que significa aquela meia hora de silêncio no céu? Será que é uma meia hora simbólica? Será que o silêncio no céu é porque os anjos pararam de tocar enquanto Jesus foi dar a sentença dele? É porque o céu ficou vazio, porque Cristo e a sua comitiva vieram para a terra? Nós não sabemos. Então, embora a revelação diga que há meia hora de silêncio no céu, Apocalipse, capítulo 6, embora Apocalipse diga isso, essa informação que haverá meia hora de silêncio no céu não é tão importante como a denúncia da vinda do anticristo. A vinda do anticristo tem muito mais elementos que me permitem saber de fato quem é o anticristo. Agora, a meia hora de silêncio no céu é um versículo apenas. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Embora a verdade seja de Deus e toda verdade é importante, existem verdades que são mais importantes do que outras. Há verdades que são mais essenciais num momento do que no outro. É o conceito de verdade presente, que quem é adventista sabe o que eu quero dizer com essa expressão. Há verdades até que Deus deixou mais clara numa época e ocultou noutra. Isso é fato na história do cristianismo. Isto posto, eu quero dizer que, embora eu concorde com a interpretação do Leandro Quadros e do Sérgio Monteiro, o Sérgio foi meu aluno, inclusive, um excelente aluno, diga-se passagem, brilhante aluno, eu diria, brilhante aluno, muito inteligente. Eu lembro-me que quando eu encontrei com o Sérgio no corredor do seminário, primeira vez que eu fui dar aula para ele chegou já com uma gama de autores que ele estava lendo, que eu já falei, pensei, esse rapaz aí, ele é diferenciado. Antes do teológico mesmo, eu já li autores que eu sei são autores muito técnicos e pesados. Então eu tenho muito respeito pelo Sérgio, ele não é de falar abobrinha, muito menos o Leandro, e são pessoas que eu conheço na convivência, que são humildes e vivem o que pregam. Então, quando eu coloco que eu concordo com eles, eu acho que o que eles argumentaram já está ali, o outro lado também argumentou, colocou a posição deles, então agora para por aí, você entendeu? Agora um lado ficar falando, o Leandro toma remédio, aí o Leandro às vezes também responde lá, talvez, sabe, sei lá, os dados já foram colocados, e ponto, para por aí, porque senão fica uma briga interminável na internet, e os irmãos, ao invés de decidirem, ficam confundidos. Eu acho que cada um apresentou seu ponto e ponto. Agora cada um lê e interpreta. Esse detalhe aí da ressurreição, o único ponto que eu coloco é que eu não acredito que seja um suicídio hermenêutico. Eu explico por quê, Ricardo. Uma coisa que muitos exegetas agora têm que reconhecer das interpretações adventistas, é curioso isso, eles não passam para o público. Geralmente eles passam assim, hoje a maioria absoluta dos teólogos não acreditam no que os adventistas do sétimo dia estão dizendo dessa palavra. A maioria dos exegetas não acreditam nisso.
Pode ser até verdade, porque nós somos minoria, mas para ser mais assim, como é que eu diria, precisa a informação, o que aqueles que discordam da interpretação adventista em alguns quesitos, como por exemplo, o arcanjo Miguel ser Jesus, que não nega a divindade de Cristo, não tem nada a ver com isso, ou que Jesus tenha disputado com o diabo pelo corpo de Moisés para ressuscitar Moisés, que é outro ponto espinhoso. Para ser mais preciso, os que discordam da exegese adventista deveriam dizer o seguinte para o seu público. Abro aspas. Assim que eles deveriam dizer. Hoje, a maioria dos exegetas não concordam com a interpretação adventista. Contudo, existem exegetas não adventistas de peso que concordam com o que os adventistas dizem. E, se voltarmos ao passado, na Reforma Protestante, e nos primeiros comentaristas protestantes do século XIX e início do século XX, seria o contrário. A maioria deles, se não a totalidade, concorda com a posição dos adventistas. O que nós estamos ensinando hoje não é o que os protestantes ensinavam, nem os primeiros teólogos ensinavam. Aí sim, os que discordam estariam sendo corretos. Porque quando eles falam para o público, o Leandro Quadros está ensinando isso, o Sérgio Monteiro, mas hoje os principais teólogos protestantes não dizem isso. Isso é uma meia-verdade. Que eles dizem, os principais teólogos, a maioria dos teólogos não dizem, eles estão ocultando do povo que existem teólogos sérios que dizem a mesma coisa que os adventistas dizem, e vou mais além. Que se eu pegar os comentários clássicos que forjaram a teologia evangélica, eles eram quase que na sua unanimidade concordantes com aquilo que os adventistas dizem. Ou seja, até para corrigir também minha fala, não é porque eles concordavam com o adventismo, é que o adventismo disse e continua dizendo era um consenso daquele protestantismo mais conservador. Por exemplo, a questão do arrebatamento secreto. Que muita gente, os adventistas, só eles que ensinam que não haverá arrebatamento secreto, eles negam uma verdade tão clara na Bíblia do arrebatamento secreto. Esse povo é seita, porque eles negam o arrebatamento secreto. Puxa, eles esquecem que Matthew Henry, Paulsen, Brown, George Led, Barclay, eu estou citando vários aqui que eu podia citar de memória, que dizem exatamente o que os adventistas. E se eu for colocar para Calvino, Lutero, aí que a coisa piora, que nenhum deles falava de arrebatamento secreto. E muitos desses autores que eu acabei de citar aqui, se você olhar os comentários deles, o Paulsen, Delitzsch, estou citando aqui de memória alguns que eu me lembro, Delitzsch, se eu não me engano, o The Interpreter's Bible também, vários desses aí admitem, nesse quesito que você perguntou aqui, que ali estava em disputa a ressurreição de Moisés. Ou seja, agora eu vou ser irônico aqui. Se a questão é caçar seita, eu pergunto, qual interpretação está mais próxima do protestantismo histórico? A interpretação adventista ou a interpretação que os novos teólogos estão querendo dar? Só para você, se a questão é caçar uma seita, se a questão é rotular os adventistas de seita, porque eles têm um pensamento sobre Miguel e Jesus, ou sobre a ressurreição de Moisés, que destoa do que a maioria dos teólogos estão dizendo hoje, eu faço uma pergunta de volta. Quem está mais afinado com a teologia protestante histórica tradicional, aquela do início do século XX para trás? São os adventistas ou são os teólogos modernos? Aí é fácil, você que é internauta pode fazer uma pesquisa. Olha aí, Matthew Henry, que eu já falei com você, e outros comentaristas antigos aí, que as obras deles estão inclusive em domínio público. Infelizmente você vai ter que ler em inglês, porque muitos desses livros só existem em inglês, tá bem? Mas você perguntou aqui, eu acabei tangenciando um pouco a resposta, sobre a tradição judaica. É difícil, Ricardo, pegar alguma coisa na tradição judaica. Por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu estou trabalhando com retalhos de história, eu não tenho o quadro completo. Até para saber o judaísmo da época de Jesus é complicado, porque até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, para saber do judaísmo da época de Jesus, eu tinha que me valer de Filão de Alexandria e de Flávio Josefo, maiormente. Porque não tinha nada. O Talmud é posterior à época de Jesus, é da época rabínica. E então, muita coisa que se pegava da época de Jesus baseava-se na tradição rabínica posterior à época de Jesus, de cerca do ano 200, 250 depois de Cristo. Então, por exemplo, será que Jesus tinha a mesma
questão rabínica posterior, por exemplo, no rabinismo que entrou depois do período do talmúdico, aí a Idade Média, judeu é filho de mãe judia, não de pai judeu, mãe judia. Mas será que eu posso aplicar isso à época de Jesus? Compreendeu? Será que na época de Jesus já tinha isso? Eu não tenho documentos que corroborem. As 613 leis lá do judaísmo, se encontra esse Maimônides. Será que essas leis já estavam em vigor na época de Jesus? Então, eu trabalho com fragmentos de história, eu não tenho todo o quadro completo. A segunda razão por que é difícil encontrar as raízes judaicas disso, além do fragmento, não sobrou praticamente nada do tempo de Jesus, assim, eu não posso deixar de citar que os manuscritos do Mar Morto lançaram muita luz sobre o judaísmo da época de Cristo, mas ainda assim muitos dos manuscritos são fragmentários, não estão totalitários. A segunda razão pela qual é difícil encontrar as bases judaicas de alguma coisa é que não existe um judaísmo na época de Jesus, se é que na história dos hebreus existiu um judaísmo. Na verdade, o judaísmo não é um tijolo, um grupo monolítico. São vários segmentos, várias seitas, e quando eu digo seita aqui, eu não digo no sentido moderno que dão de seita versus cristianismo, mas no sentido antigo de segmentos. Você tinha os fariseus, você tinha os essênios, você tinha os ebionitas, que antes de se tornar um grupo do cristianismo, havia o ebionismo do judaísmo, você tinha os saduceus, você tinha os herodianos, você tinha os zelotas. Aliás, até hoje, os judeus têm uma piadinha que eles brincam, que se houver 4 judeus discutindo, haverá 5 opiniões. Então é difícil falar. O máximo que eu posso dizer, eu estou puxando pela memória aqui, eu quero pedir a licença aos internautas, eu já falei que eu não estou em casa, não estou na biblioteca, eu estou respondendo essas perguntas aqui de maneira rápida, fora do meu país, então desculpem se eu acabar esquecendo de algum dado aqui, mas na minha memória, o mais próximo que a gente poderia falar desse episódio de Judas, que até é discutível de onde ele pegou isso aí, seria um livro citado por Orígenes. Nós não temos o original desse livro, ele se perdeu, que alguns dão o nome de Ascensão ou Assunção de Moisés. E Orígenes faz menção desse livro. E por algumas falas de Orígenes sobre esse livro Assunção de Moisés, acredita-se que esse livro estaria por detrás de Judas, Orígenes dá a entender isso, e que havia no judaísmo uma crença que Moisés foi assunto ao céu com seu corpo glorificado. Mas também é uma coisa que nós não temos o elemento tátil. Então eu acho que, para ser muito honesto com os irmãos, eu tenho que dizer assim, pelos fragmentos que eu consigo pegar da Bíblia e da história, fragmentos que já foram apresentados pelo Sérgio e pelo Leandro, como por exemplo, a aparição de Moisés ali no Monte da Transfiguração com Jesus, a doutrina do estado dos mortos, e outros elementos mais de Judas, que provavelmente ali estaria falando realmente de uma ressurreição de Moisés. Eu sei que Ellen White também dá essa interpretação, mas parando daí eu tenho que admitir que eu não tenho outros argumentos adicionais. E para mim isso não é um ponto assim de salvação, não é um ponto de salvação. Aí vou mais além. Eu sei que a dificuldade para o grupo evangélico hoje aceitar que Moisés ressuscitou ali reside em 2 pontos. O primeiro é a própria crença deles da imortalidade da alma, que as pessoas, segundo essa crença, até a cruz de Cristo, quem morria estaria no paraíso, ou num estado ali intermediário, aguardando poder entrar num estado intermediário, aguardando serem tirados desse estado intermediário, desse inferno, para subirem ao paraíso com Cristo, porque só a cruz de Cristo pôde abrir os portões do inferno e libertar as almas dos remidos que estava retida ali. Então Moisés não poderia ter ressuscitado e entrado na glória antes da cruz. Quebra a ideia deles essa exceção. E o segundo motivo que eu acredito que apresentem é aquela questão que Cristo é a primícia dos que dormem. Bom, em primeiro lugar, a questão aí das almas presas no estado intermediário até a volta de Cristo, eu acho que essa doutrina que deveria ser olhada mais à luz da Bíblia, se ela procede mesmo, porque às vezes a gente vai trabalhando assim, doutrinas estabelecidas com doutrina estabelecida, e eu começo a raciocinar em cima de paradigmas, ao invés de questionar o próprio paradigma. A questão de Cristo ser a primícia dos mortos,
Eu não acho que a gente possa pegar isso assim ao pé da letra, porque você tem, até anotei aqui, pegando rapidamente aqui, 1 Coríntios 15, verso 15, verso 20, fala que Cristo é a primícia dos que dormem. Não fala que é a primícia dos que ressuscitam. Eu sei que mais à frente, acho que no verso 23, vai falar que Jesus, na ressurreição ali, vem Cristo, os mortos, as primícias. Mas a primícia ali, o sentido pode ser muitas vezes metafórico na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia também fala que Cristo é o primogênito da criação. Ele não é o primeiro ser criado, e nem foi criado. Cristo não é criado e nem é o primeiro ser criado. O primogênito da criação é uma forma figurativa de dizer que ele é o principal de toda a ordem criada, ele que assume aquela posição de ponte entre a divindade e a criatura, e não que ele foi o primeiro ser criado. Se eu pegar isso ao pé da letra, fica complicado. Falar também que Jesus é a primícia dos que dormem, esta questão, Jesus foi o primeiro a ressuscitar para a glória, isso é coisa de teólogo, porque a Bíblia não fala, Cristo é a primícia da ressurreição para a glória. Não, Cristo é a primícia dos que dormem, e fala na ordem, Cristo as primícias também daqueles que vivem para Deus. Ou seja, a Bíblia fala de Cristo como o principal que ressuscitou, não como o primeiro que ressuscitou. Porque se for a questão de Cristo o primeiro que ressuscitou para a glória, isso não está na Bíblia. Se eu falar que Cristo foi o primeiro que ressuscitou, até quem discorda dos adventistas admitem que houve ressurreições no passado. Quando Cristo morreu na cruz, uma gama de pessoas que haviam morrido ressuscitaram. Está lá no livro de Mateus. E quando ele ressuscitou, entraram na cidade, apareceram a muitos. O texto é um tanto confuso, porque dá a entender que eles ressuscitaram na morte de Cristo, mas só entraram na cidade na ressurreição dele, mas de qualquer maneira ressuscitaram antes dele. Você tem lá aqueles que foram ressuscitados por Elias, o filho da viúva, por Eliseu. Então, houve outras ressurreições. E como eu disse, se o Sérgio está falando bobagem, e o Leandro também, eles estão em boa companhia, porque 90% dos comentários clássicos do protestantismo histórico, aquele que deu a base das igrejas hoje reformadas, das igrejas pentecostais, esses também diziam a mesmíssima coisa que eles estão dizendo, que Moisés ressuscitou e entrou na glória como um exemplo daqueles que haveriam de ressuscitar, tá bem? Mas eu também tenho que admitir que eu tenho poucos elementos para ser tão taxativo, ou seja, a questão se Moisés ressuscitou ou não é um assunto tão claro na Bíblia como é a salvação pela graça mediante a fé. Então eu acho que a gente não deveria começar agora a acusar as pessoas disso ou daquilo por causa de um versículo. É perigoso, é muito perigoso. E eu fico pensando, os descrentes vendo isso, como é que eles dão risada dos crentes. Eu fico imaginando alguns ateus vendo o debate de alguns da internet, eles devem dar muita gargalhada, viu? Muita gargalhada. Que eles vêm assim, olha, ele diz que é crente de Jesus, ele também diz que é crente de Jesus. Um chama o outro de safado, outro chama o outro disso aqui, um acusa o outro disso, outro acusa de herege, outro acusa disso e disso. Aí os ateus chegam em sala de aula, muitos deles são professores universitários, pessoas brilhantes, chegam e falam assim, vocês cristãos, vocês não sabem, vocês nem se entendem entre vocês, só ficam brigando na internet. A Bíblia, como dizia Khalil Gibran, é o livro dos cristãos enquanto ela está fechada, que quando ela é aberta é o livro do protestante, do católico, do espírita, que cada um interpreta como quer. Então, sabe, eu termino essa resposta aqui dizendo até uma frase de Santo Agostinho, não adventista, católico. Santo Agostinho dizia, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Porém, em tudo, caridade. Tente colocar isso em prática. Eu acho que não é uma heresia. E eu tenho aqui uma última questão para podermos finalizar a nossa entrevista. Um dos colaboradores aqui do meu canal, que é responsável pela locução dos vídeos chamada, o pastor Marlon Wallace, ele é brasileiro, mas hoje está pastorando igrejas lá nos Estados Unidos. Ele disse que daqui uns dias vai visitar Israel e ele tem uma dúvida e gostaria da sua ajuda. Ele queria saber se o Monte Sinai, onde muitas pessoas visitam, se esse local ele é o mesmo Monte Sinai onde Moisés recebeu as tábuas da lei. É o mesmo Monte Sinai narrado pela Bíblia. Ele tem essa dúvida e gostaria que o senhor pudesse ajudar ele. E dentro dessa questão, Rodrigo, ele disse o seguinte, que ele tem um amigo que era amigo de um arqueólogo ou estudioso, Ron White. E esse Ron White, que hoje é falecido, ele morreu afirmando que tinha encontrado o local onde a Arca de Noé
parou após o dilúvio. E esse Ron White, ele também tem uma teoria onde ele afirmava que sabia ou mais ou menos tinha uma noção onde estava a Arca da Aliança. Ele dizia que a Arca da Aliança estava debaixo do Monte da Caveira, no mesmo local onde Jesus foi crucificado. Enfim, não só o Ron White, mas outros arqueólogos e pessoas dizem ter achado ossos de gigantes e outros objetos que são narrados pela Bíblia. Eu gostaria de saber, isso é verdade ou não? Qual é o critério que o senhor, como arqueólogo, e outros arqueólogos utilizam para dizer, bom, isso aqui é fato, isso aqui é fake, isso aqui procede, isso aqui não procede? Porque assim, de fato eles acham alguma coisa. Alguns dizem, achei aqui um pedaço de madeira e essa madeira aqui pertencia à Arca de Noé. Como saber que de fato esse pedaço de madeira de fato não fazia parte da Arca de Noé? Qual é a ferramenta, qual é o critério que vocês utilizam para dizer isso é fato, isso é fake? Essa última pergunta sua talvez é a mais delicada. Eu vou dizer por quê. Surpreendendo muitos que talvez assistem a gente aí que não sejam adventistas, exatamente pelo fato de eu acreditar do dom profético de Ellen White, diferente do que imaginam, isso me deixa muito mais crítico com relação a alguém que se diz profeta do que outros. E eu, por isso, me sinto até na obrigação de denunciar alguns casos. Denunciar não no sentido de patrulheiro da internet, ficar gastando meu tempo agora procurando aí pelo em ovo, não é isso, eu tenho que pregar o evangelho. Mas quando algumas perguntas são feitas, a gente tem que responder. Ron Wyatt, eu estudei muito o que ele escreveu, estive em todos os lugares onde ele esteve, com as supostas achados dele. Aliás, até interessante, uma curiosidade para os adventistas, o nome dele era Ron Wyatt. Ron Wyatt. Mas pela má pronúncia em português, alguns confundiram como Ron White. E em uma igreja, não vou falar onde, alguém me perguntou se era verdade que o neto de Ellen White achou a Arca da Aliança e a Arca de Noé. E esse neto de Ellen White era o Ron Wyatt. E eu tive que desmentir aquilo e mais uma vez no seu canal tem que desmentir. A princípio, eu dizia que o Ron Wyatt podia ser uma pessoa sincera, porém equivocada. Mas quando eu vi as coisas finais da vida dele, eu comecei a perceber que ele era um falso profeta. Porque ao final ele estava tendo visões e Deus que revelava as coisas para ele. Opa, aí já mudou de figura. Aí já mudou de figura, porque quando o sujeito chega na internet ou em qualquer lugar e fala o seguinte, eu cheguei a essa conclusão da Bíblia Sagrada, tá aqui, etc, eu ensino assim, eu posso falar, esse camarada está equivocado, mas quem sou eu para julgá-lo? Mas quando ele fala, Deus me mostrou isso aqui, pá, e aponta, aí eu tenho uma autorização bíblica de falar, pelos seus frutos os conhecereis, está na Bíblia. Quando a Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis, a Bíblia não está falando das pessoas em geral, ela está falando daqueles que se dizem profetas e mestres. Então, assim, e alguém pode julgar isso também comigo, pode dizer, você fala que não é profeta, mas você é um mestre, está ensinando na igreja, tudo bem, você está livre também, meu telhado é de vidro. E o Ron White, quando a pessoa começa a falar, eu tive uma visão de Deus, gente, isso é mais sério, porque se você discorda dele, você está discordando de Deus, você está discordando de um profeta de Deus. Então aí a pessoa tem que arcar com o ônus daquilo que ele está falando. Porque enquanto eu digo na internet para vocês assim, eu, Rodrigo, estudei isso, e cheguei, por exemplo, a questão do Semeron, do Lucas 23:43 que você perguntou, enquanto eu falo, eu estudei o grego e cheguei a essa conclusão, um outro professor de grego pode falar assim, não, eu discordo do Rodrigo, porque eu leio o texto grego e acho que não é assim. Agora, se eu chego na internet e falo assim, Deus me deu uma visão, que é assim que tem que ler o texto grego, e o outro discorda, se eu for um profeta verdadeiro, ele está em situação de perder a fé dele, que está discordando de um profeta de Deus. E se eu for um falso profeta, eu também estou numa situação muito perigosa de perder a minha salvação, porque eu estou induzindo outros ao erro em nome de Deus. Percebeu a seriedade? E o Ron Wyatt, no final, começou a ter um ar, ele já faleceu, ele era de Nashville, Tennessee, e ele começou a ter ares de profeta e vitimismo, que a igreja não entendeu as mensagens dele e mentiu em várias instâncias. Eu não sei se tiraram, mas uma vez eu lembro de uma palestra dele, estava no YouTube, uma palestra dele numa igreja na Califórnia, onde ele dizia que ele pegou o sangue
de Jesus que ele achou lá debaixo do jardim da tumba, e ele pegou esse sangue e levou a um laboratório em Israel, e que o pessoal do laboratório analisou o sangue e ficaram assustados, porque o sangue tinha todo o DNA de uma mulher, mas não tinha do pai, da mãe, mas não tinha do pai. Como é que um sangue humano pode ter o DNA do pai, da mãe, mas não ter do pai? Onde ele achou esse sangue? Que ser humano é esse? Aí ele embarga a voz na palestra e dizia: That is the blood of your Messiah. Traduzindo, dizendo: este é o sangue do seu Messias. E que os judeus ficaram assim. Eu várias vezes levo os grupos ao lugar onde ele diz que descobriu esse sangue do Messias e onde estaria a Arca da Aliança. É no Jardim da Tumba. O João Batista, que é meu amigo, trabalha lá, sempre que vai um brasileiro lá, ele fala: eu conheço o Rodrigo e tudo. E uma vez o Jardim da Tumba me agradeceu, porque eu sempre desmenti isso lá. E o Jardim da Tumba, que é o lugar onde ele descobriu isso, só não foi contra os adventistas porque eles conhecem arqueólogos adventistas que são sérios. Eu conversei isso com o próprio diretor de lá, é uma ordem britânica, são britânicos que cuidam lá, porque o Ron White enganou esse pessoal lá. Ele chegou falando que queria fazer uma escavação ali, que ele era arqueólogo. O pessoal de boa fé acreditou nele, deixou ele escavar lá. Quando ele começou a apresentar o sensacionalismo, o pessoal parou. Aí ele falou: não, mas está lá, eu fui, eu tirei fotos. Aí vem aquela teoria da conspiração, sabe? Tipo gente que vê OVNI. Aí eu tirei a foto, mas veio um agente da Interpol e tomou minha máquina. A Arca da Aliança é uma coisa, eu estava lá, mas os soldados dos curdos tomaram a máquina, mas está lá. Ou então quando mostra uma foto borrada, igual o Ron White mostra a foto da Shekinah, que ele fala que a arca brilhou quando ele tirou foto dela. Aí você vê uma foto toda borrada lá, aí alguém empolgado falou que viu a silhueta de Cristo sentado num trono. Gente, que isso? E o que ele conta na internet também, que a Arca da Aliança estaria debaixo do Calvário, e que quando Cristo foi crucificado, que o sangue dele caiu na terra e aspergiu a Arca da Aliança. É uma desinformação tremenda com o livro de Daniel. E na verdade, o que ele está falando é uma paródia de uma lenda católica que diz que quem estava debaixo do Calvário era Adão, e que quando Cristo morreu, que o sangue de Cristo caiu na terra e batizou Adão, e Adão foi aspergido e foi batizado, e por isso pôde sair do limbo. É uma tradição medieval católica. Ele só pegou essa tradição medieval católica e trocou Adão pela Arca da Aliança e o batismo de Adão pela aspersão da arca. Não tem sentido, e descaminha pessoas. E no Egito também, lá em Nueiba, onde ele fala que o Monte Sinai está na Arábia, mas que ninguém deixa fotografar lá e tudo e tal. Gente, tem muita mentira do Ron Wyatt. E ele dizendo que Cristo mostrou, e que Cristo ia permitir o dia que ele ia revelar o local onde a arca estava. Ele morreu e não apareceu o local. Cadê a revelação? O Espírito Santo falhou? Aí, mesmo assim, ele tem os seus seguidores. Um grupo que seguiu o Ron White voltou ao Jardim da Tumba lá, implorou para escavar. Aí o pessoal do Jardim da Tumba foi muito esperto, inteligente. Eles fizeram o seguinte: tudo isso eu conheço, gente, as pessoas envolvidas lá do Jardim da Tumba. Eu sei que estou falando, eu estou lá direto, estive lá 2 semanas atrás, daqui a pouquinho estou voltando para lá de novo. E também no Egito. Eles falaram: tá bom, nós vamos deixar vocês escavarem aqui, mas com uma condição. Dessa vez vocês vão escavar só se tiver autorização do Departamento de Antiguidades Judaicas e com arqueólogos profissionais. Eles aceitaram. Aí os arqueólogos profissionais foram. E foram no exato local onde ele disse que achou o sangue do Messias. Lembra que eu contei no início? E sabe o que era esse sangue do Messias? Queratina. Uma substância que tem na unha, em conchas, em caracóis. Você sabe que concha não tem só no mar, caracol não é só no mar. Você tem caracol também no jardim de sua casa. Foi isso que ele descobriu. Não tinha nada de sangue naquele ali, não tinha hemoglobina, não era sangue, era queratina. Levaram, eles fizeram análise. A lamparina que ele falou que comprovava que era o tempo de Cristo era uma lamparina medieval, do período bizantino, e não acharam nada da Arca da Aliança ali, tá bom? Não acharam nada. Mas infelizmente as mentiras dele estão até hoje no ar. Sobre o Monte Sinai ser na Arábia, lá no Egito tem um lugar em Nueiba, mas em 2 semanas, se não me engano, daqui a poucos dias eu vou passar por Nueiba, e eu sempre dou uma aula e eu paro o ônibus ali e mostro uma coluna. Quem vai lá no site do Ron White vai ver, ele mostra essa coluna e fala que é uma coluna que Salomão ergueu para mostrar o lugar da passagem do povo de Israel ali, que o povo de Israel passou ali em Acaba,
né, indo em direção a Acaba, e não no canal de Suez, e no Eiba ali, né? Aquela coluna não é de Salomão, aquela coluna é romana. E quem a colocou de pé ali foram soldados israelenses que a encontraram deitada num outro lugar, e quando Israel invadiu a península do Sinai, na guerra com o Egito, os soldados israelenses acharam que a coluna colocaram em pé para demarcar o lugar onde Israel estava dominando, e quando eles foram embora o asfalto passou, o asfalto feito por soldados israelenses, e o cimento está lá. E é uma coluna romana. Agora o camarada vem e me fala que foi Salomão que ergueu uma de um lado, outro do outro, e que na coluna está escrito Mitzraim, que é egípcios, mar, morte, faraó. Não tem nada disso escrito lá, é mentira. Então, desculpe-me. Como eu acabei de responder na pergunta anterior, quando é um texto da Bíblia que é meio obscuro, mesmo que eu tenha a minha posição, como eu falei com relação à ressurreição de Moisés, eu admito os problemas do texto, ele é meio obscuro, eu não tenho todos os detalhes dele aqui. Agora, quando a coisa é mentira, desculpa, é mentira e é mentira, acabou, o que eu vou falar? Vou aqui agora evitar, eu não gosto de ofender as pessoas na internet, vocês sabem disso, eu não gosto de ficar atacando, eu acabei de falar que eu não gosto dessa apologética de toma lá da cá, ficar brigando, briga, tréplica, réplica, eu não gosto disso, mas a verdade tem que ser dita, é mentira. Ron Wyatt não encontrou roda de carro, farol, coisa nenhuma debaixo do Mar Vermelho, isso é mentira. Esse negócio que o Monte Sinai está na Arábia é mentira. A única passagem que fala do Monte Sinai na Arábia é um texto de Paulo em Gálatas, onde ele fala das duas realidades, da lei de Deus, né, que ele fala da graça, e ele fala de Sara representando o Monte Sinai de um lado e me fugiu agora, perdão. Nossa, desculpa, isso aqui a gente fala de improviso. Agar, obrigado, para quem citou aí do outro lado. Interessante, né? Como é que a mente da gente trabalha? Eu quase que ouvi alguém do lado soprando o nome para mim. Agar. Interessante como é que o inconsciente trabalha. E Agar representando o Monte Sinai na Arábia. Mas, em primeiro lugar, ali Paulo está fazendo uma comparação simbólica. Ele não está falando que tem um Monte Sinai na Arábia. Em segundo lugar, vocês vão assistir em breve um programa Evidências que eu gravei, não foi para o ar ainda, onde eu dou mais detalhes da questão do Monte Sinai aqui na Península Sinaítica e do suposto Monte Sinai na Arábia. E eu mostro que no passado, na época de Cristo, toda essa região do Sinai era chamada de Arábia. O pessoal está confundindo a Arábia Saudita de hoje com o nome Arábia. Por exemplo, quando Paulo fala que foi 3 anos para o deserto da Arábia, ele não está falando da Arábia Saudita. Paulo pode ter estado na Jordânia, ali do outro lado, na Jordânia. O que hoje é parte da Jordânia, e você vai descendo para cá e pega uma boa parte da Península do Sinai, era chamada também de Arábia. Você vai assistir isso no programa Evidências com mais detalhes, tá bem? Eu não posso, assim, dar uma assinatura embaixo e falar o Jebel Mussar, onde a gente leva o povo, é o Monte Sinai, para longe de qualquer questionamento. Mas a possibilidade é grande. Quando eu estou com os grupos em Israel, eu sempre classifico as coisas que eu mostro em 3 pontos. Eu digo para eles assim, quando eu falo isso aqui é tradição, é apenas uma maneira educada de dizer que é mentira. Porque tem muita tradição nas terras bíblicas. Nossa, muita tradição. A Via Dolorosa é uma tradição, Jesus não passou por ali. A casa de Maria, que diz que está aqui em Éfeso, pertinho de onde eu estou aqui, não é casa de Maria, porque tem uma casa de Maria em Éfeso aqui, mas aquela é uma casa nova, como é que pode ser casa de Maria? E tem uma outra casa de Maria na Itália, em Loreto. E se você for visitar Loreto, lá mostra uma casa que eles falam que é a casa de Maria que o anjo Gabriel levou de Éfeso e colocou em Loreto. Qual das duas é casa de Maria? Cabeça de João Batista, tem uma cabeça de João Batista em Budapeste, tem uma cabeça de João Batista, se não me engano, na Polônia. Tem umas 3 cabeças de João Batista nas igrejas por aí. Então, quando eu falo tradição, é apenas uma maneira educada, eufemística de dizer isso é mentira. Quando eu falo possibilidade, significa Paulo esteve aqui, mas eu não sei se foi aqui, se foi 2 quilômetros para cima, 1 quilômetro para baixo, ele esteve por aqui, possibilidade. Quando eu falo X, é que eu tenho uma chance acima de 90% da coisa ser exatamente ali. E há muitos X, por exemplo, a escadaria do templo, que eu já mostrei num vídeo aí, é um X. Quando eu falo também o tanque de Betesda, é um X, ali mesmo. O tanque de Siloé é um X. O Monte Sinai que nós mostramos hoje, eu coloco na possibilidade. Foi numa montanha ali, daquela região, que Moisés recebeu a tábua da lei. Eu não posso falar que foi naquele pico ali, nem que foi 200
200 metros para cá ou 500 metros para lá, mas foi naquela região dessa tradição que nós chamamos de Jebel Musa. Agora, Arábia Saudita, não tem nada. Chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Silva, por sua presença. Te agradeço do fundo do meu coração. Estou muito alegre e satisfeito em poder te entrevistar. Hoje estou realizando um sonho, que é poder entrevistar o senhor aqui no meu canal. E eu tenho certeza que o conteúdo dessa entrevista vai nos aproximar mais de Deus, vai fazer com que os inscritos desse canal ou qualquer pessoa que venha ter acesso a essa entrevista enriqueça o seu conhecimento acerca daquilo que a palavra de Deus nos fala, tá bom? Muito obrigado do fundo do meu coração, sou muito grato. E nesse momento, quero te dar a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Espero ter ajudado nisso aí. E muito obrigado mais uma vez por esse convite dessa entrevista. E as respostas que eu tenha dado aqui, ainda que de maneira contundente, eu espero que não tenham sido ofensivas a ninguém. Eu as dei com muita sinceridade, muito amor e muito carinho a todos vocês. Obrigado, Ricardo Oliveira, que Deus abençoe você e sua equipe. Um grande abraço. Obrigado, Rodrigo Silva. Um abraço aqui do canal Ricardo Oliveira. Que Papai do Céu continue abençoando o seu ministério, o seu trabalho, que o senhor continue sendo essa pessoa humilde, simples, com um conhecimento tremendo, mas sempre essa pessoa assim, disposta em ensinar aquilo que o senhor adquiriu de conhecimento durante toda a sua vida. E assim, saiba que eu acho que o senhor não tem ideia o quanto que o seu trabalho ele tem ajudado, não só nós que somos adventistas do sétimo dia, pessoas de outras religiões, até mesmo pessoas que não creem na Bíblia como palavra de Deus, que não acreditam que existe um Deus que criou todo o universo, tudo aquilo que nele existe. O seu trabalho ele é muito importante. A forma como o senhor expõe o seu conhecimento, ele é cativante, ele nos leva de fato a termos mais vontade de aprendermos sobre aquilo que a Bíblia nos revela. Então, saiba que eu, Ricardo, aqui do canal Ricardo Oliveira, irei orar pelo seu ministério, continuarei orando aqui por sua vida e que Deus continue abençoando o seu trabalho, tá bom? Um abraço e até mais. Amigos, muito obrigado pela sua ajuda, fico muito grato você que tem curtido, que tem compartilhado os meus vídeos, é por causa de vocês que entrevistas como essa podem ser realizadas, tá bom? Nunca esqueçam, a verdade sempre vence. Um abraço, fica na paz e até mais. Você já adquiriu o audiolivro Perguntas Complexas Simplificadas do professor Leandro Quadros? 27 perguntas são respondidas de forma clara, simples e objetiva. Ótimo para ouvir no carro ou presentear um amigo. Adquira também o curso de homilética do professor Leandro Quadros e aprenda técnicas de como pregar e dar estudos bíblicos com mais eficiência e de uma maneira a impactar a vida das pessoas. Prepare-se e prepare a sua igreja para proclamar o Evangelho de maneira sólida. Perguntas complexas simplificadas e curso de homilética do professor Leandro Quadros. Peça já o seu. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.